Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Hoje mudança de estúdio aí, né? Estou aqui no meu paraíso, no nosso sítio, descansando um pouco, né? Que amanhã tem labuta. Fazer um vídeo aqui bem legal para vocês e novamente inspirado na pessoa do nosso amigo e irmão Luiz Miller. Não sei se vocês assistiram aquele vídeo que eu falei, que ele fala, que ele dá uma resposta a um inscrito e não responde, né? Que em relação ao que fazer de um maçom que não é iniciado em uma potência como o Grande Oriente Brasil, Grande Loja, essas potências que mantêm um tratado de reconhecimento entre si, né? Então ele não respondeu, eu fiz um vídeo dando resposta ao seu inscrito. E logo, acredito que ele viu esse vídeo meu e ele fez um vídeo agora, que é o 508, se eu não me engano, que ele fala sobre o passaporte maçônico, né? Aonde eu fiz a desmistificação, que ele disse que era só bater na porta lá do templo e entrar. E aí eu falei que não era bem assim, que teria que ter uma autorização mediante a um passaporte maçônico, né, emitido pelo secretário dos Assuntos Exteriores. Pronto, ele me corrigiu, digamos assim. Ele não quis dizer, olha, citar o meu nome, porque se ele citar o meu nome vai me dar ibope, né? Isso é fato. Um dia que o Luiz Miller citar meu nome no canal dele, o meu canal de 380 inscritos vai bombar para quase 50 mil inscritos. Pode ter certeza disso. Por isso que ele não fala de mim, ele assiste os meus vídeos, mas não me cita no canal dele, ele simplesmente se corrige. Então, meu irmão Luiz Miller, parabéns, né? Você se corrigiu, né? Você apresentou de fato, né, o que consiste a intervisitação mediante as potências exteriores, né? Que o maçom não é simplesmente bater lá e entrar, né? Tem que ter um passaporte maçônico. Mas o meu irmão esqueceu de dizer os valores, né? Que tem que pagar esse passaporte, não é de graça. O meu irmão deveria também ter tocado nesse assunto, né? Bem, mas aí eu quero dizer o seguinte. Olha só a incoerência dessa temática que consiste a maçonaria, Grande Oriente do Brasil, Grande Loja, até mundial. Não se faz respeitar, não se respeita de fato a tradição maçônica, não se respeita o que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática. Hoje, eu diria, Jair Gomes, rasgue os landmark. Não precisa mais que as maçonarias hoje, nacionais e mundiais, esteja exercendo seus direitos pautado no landmark. Não precisa. Por quê? Porque o landmark 14º diz assim, que todo maçom tem direito de tomar assento em uma loja. Qual o meio que deve ser feito para que esse maçom adentre em uma loja maçônica? Aí você vai lá no primeiro landmark e diz, pelas tradições que consiste o reconhecimento, ou seja, sinais e toques de palavras. Ora, mas agora você me vem com a matéria dizendo que o maçom só pode entrar no templo maçônico se ele apresentar todo um processo político e burocrático por meio da sua potência. Ou seja, eu não posso chegar lá no templo maçônico da Grande Loja Unida da Inglaterra e bater na porta e passar pelo que consiste a tradição, ou seja, me fazer reconhecer em meio ao cobridor externo, né? Não, eu tenho que apresentar a carta enviada pela minha potência ao cobridor externo, mas isso antecede a uma questão altamente burocrática, ou seja, como ele bem apresentou no vídeo dele, tem que haver um diálogo anterior para que eu possa fazer uma visita. Eu tenho que me programar, ou seja, não é como os tempos arcaicos, né, que o maçom chegava numa cidade e ali, se tivesse uma loja maçônica, ele simplesmente batia e se fazia reconhecer e tinha direito a assento. Hoje não. Hoje, para você ter visita a uma potência maçônica, né, que não seja a sua, né, é necessário que você passe por um processo totalmente administrativo. Ou seja, o cara tem que, o teu secretário de Assuntos Exteriores tem que ligar para o secretário de Assuntos Exteriores da outra potência, a qual vão se apresentar, e aí vai ser emitido
uma carta de recomendação e etc, etc. Então tem nada a ver com o que consiste a tradição maçônica. Ou seja, a gente vive uma mentira. Nós fomos enganados, né? Esse foi um dos motivos que eu deixei essa instituição. Ou seja, ignorante não é aquele que desconhece algo. Ignorante é aquele que conhece e consiste em não defender aquilo que ele conhece. Esse é o ignorante, né? Então, quando eu descobri que eu estava sendo enganado, que não estava sendo feito valer de fato a tradição maçônica, que os maçons deveriam ser reconhecidos por meio de uma tradição, agora que hoje eles são aceitos e reconhecidos por meio de um assunto altamente político, e que primeiro passe na frente a minha questão financeira, que eu pague para tomar assento em uma loja, peraí, não é assim não. Ou eu me torno reformador, é o que está acontecendo, né? Se você observar o meu canal nas entrelinhas, o que está acontecendo aqui, tem alguns irmãos me batizando como Lutero, um reformador, né? Não tanto, viu, meus irmãos? Mas a maçonaria precisa de uma reforma. Precisa voltar, de fato, às tradições maçônicas, né? É assim, por isso que nasceu a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, né? Os nossos irmãos, para ir visitar, não há essa questão burocrática, e nem os irmãos que vierem de lá nos visitar, não vai precisar que ele apresente um kit placê, né? Ou ele apresente um passaporte. Não, ele vai passar pelo processo que consiste a maçonaria. Ou seja, ele vai fazer reconhecido. E se de fato ele for maçom, mas já aí o trolhamento tá na internet, tá profanado. A culpa é minha? Foi eu o culpado? Foi eu que publiquei? Não. E agora eu vou querer mudar? Eu vou querer colocar outras temáticas, digamos assim, fazendo um anuase, né? Esquecendo de fato a tradição, ou respeita ou não respeita, meus irmãos. É como o apóstolo Paulo disse, ó, se você desobedecer uma lei, é como se você estivesse obedecendo todas. Não adianta. Então quer dizer, eu desobedeço um landmark, passo por cima dos landmark e aí me acho no direito de me dizer uma potência tradicional, regular e reconhecida? Não, é mentira. Vive-se uma mentira, se condiciona uma mentira e a repetição dessa mentira se torna verdade. Foi por isso, esse foi um dos motivos maiores que eu deixei a instituição. Ora, se eu vou viajar daqui para os Estados Unidos e diz a tradição que eu devo ser reconhecido pelos sinais e toques de palavras, primeiro eu tenho que buscar uma autorização do meu secretário de Assuntos Exteriores. Não, mas para o maçom tudo isso é conveniência, tudo isso é normal, tudo isso é normal. Não! Então não é maçonaria, então não é tradição iniciática. Hoje você pode chamar o que você quiser da maçonaria institucional, Grande Oriente do Brasil, mas não é uma maçonaria que de fato zela pela tradição iniciática, do que consiste de fato os próprios landmark, os próprios 8 pontos de reconhecimento, os 12 pontos de regularidade, etc. Morreu Maria Preá, contra fato no argumento. Se eu preciso, para ser aceito em uma loja do exterior, que eu apresente qualquer tipo de documento, olha, eu falsifico essa porra. Hã? Não é falsificável um documento? Não é? Diga para mim que não é possível. Mas o reconhecimento de um maçom para com o outro não é falsificável, não. Se de fato você estiver dentro da tradição maçônica, você não se deixa ser enganado pelo maçom feito na internet. Não se deixa. Ah, Jair, vou repetir. Ah, Jair, mas o trolhamento, eu não conheço o maçom pelo trolhamento não, meus irmãos. De maneira nenhuma. Eu conheço o maçom pelos jargões. Tem coisas que nós perguntamos ao não maçom, aquele que aprendeu na maçonaria internet, se ele não responder, ele não vai saber nunca. Ele não vai saber nunca. Só quem é detentor desses jargões são os maçons. Ou seja, eu jogo lá um negocinho pra ele lá, ele viajou na maionese, aí eu chego com o maior carinho, meu irmão, pô, você tentou me enganar, né? Você tá equivocado, onde foi que você aprendeu? Ah, na internet, eu tentei enganar, então pronto. Agora se você, então é como eu falei, rasga os landmark, cria os landmark novamente, ou seja, faça uma reforma nos landmark, mas já isso não pode, então pronto. Agora você querer substituir os landmark por questões burocráticas, ou seja, questões que não consistem de fato na maçonaria tradicional, então
acaba com tudo com isso. Então eu não preciso agora ser reconhecido como maçom pelos sinais e toques das palavras. Eu preciso de um documento escrito. Lá atrás, lá a história se repete com personagens diferentes. Olha só. Lá atrás, Paulo passou por esse mesmo processo. Paulo chegou numa igreja, né, a igreja de Corinto, ou Gálatas, se eu não me engano, pediram que ele apresentasse uma carta, para ver se de fato ele era um cristão, se ele era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo disse assim, olha, peraí, eu preciso apresentar uma carta para vocês, um documento para dizer quem eu sou. Não são as minhas obras que se seguem? Não são o evangelho que eu apresentei para vocês em meio aos meus sofrimentos, em meio ao apredejamento que eu sofri, em meio às chicotadas que eu sofri? Então o maçom, ele não precisa demonstrar um documento para dizer que ele é. Ele deve mostrar pela sua vida, pelas suas obras, pelas suas atitudes, pela sua verticalidade e pela sua horizontalidade. Horizontalidade e sua verticalidade. Esse é o verdadeiro maçom. A partir do momento que alguém me pedir um documento para que eu demonstre que eu seja maçom, eu digo assim para esse indivíduo, você não é maçom, você precisa ser iniciado novamente. Te amo sem te conhecer.